Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, cujo título é A Relevância da Igreja no Cumprimento de Sua Missão. Irmãos, nesse nosso encontro de hoje nós vamos abordar alguns assuntos relacionados à importância da igreja no tocante à missão e no tocante à adoração. Eu já quero adiantar para os irmãos que os dois primeiros tópicos já foram abordados recentemente no final da última revista, que fala acerca do ID, né? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 e diante, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, que fala para a gente pregar o evangelho, fazer discípulos e ser testemunhas de Jesus. Então todos esses temas já foram abordados. No entanto, a lição de hoje, ela, apesar de tratar dos mesmos temas, ela tem um enfoque muito mais prático. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá, irmãos? Como já fizemos uma exposição mais teológica na última lição da última revista, hoje nós vamos dar muita dica prática de como realizar a missão, como realizar a grande comissão, como cumprir o ID de Jesus. Essa vai ser a nossa abordagem no nosso encontro de hoje. Então, vamos que vamos, porque Deus vai falar muito aos nossos corações a partir desse nosso encontro. Vamos lá, meus queridos? Vamos iniciar a nossa exposição de hoje? Irmãos, quando a gente fala acerca da relevância da igreja no cumprimento de sua missão, como eu disse, nós estamos falando aqui principalmente, o principal tema vai ser o cumprimento do ID de Jesus. Isso do ponto de vista bastante prático. O texto de referência se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os primeiros versículos, que fala acerca do envio de Paulo. Como vocês sabem, Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e lá em Damasco foi apresentado a ele o evangelho. Entre a conversão de Paulo e a sua primeira viagem missionária, os teólogos vão divergir se passaram 14 ou 17 anos, tá? Existe uma pequena divergência aí na teologia, mas nos dois exemplos você vê que ele não foi enviado para a missão repentinamente, né, irmãos? Quando você lê Atos ali, parece que um capítulo é assim, alguns dias depois do outro capítulo, quando na verdade, entre Atos 9, que fala da conversão de Paulo, até o envio dele, passaram-se pelo menos 14 anos. Então houve uma preparação, tá? Como Jesus também, para enviar os seus discípulos, ele preparou os seus discípulos. Primeiro ele chamou os seus discípulos, vinde a mim, me sigam, e vocês serão feitos pescadores de homens. Então Jesus já chama com o objetivo de preparar para a missão. Depois Jesus mostra, Jesus prega, Jesus cura, Jesus vai de aldeia em aldeia, Jesus vai de casa em casa, e eles a todo momento acompanhando Jesus nessa sua trajetória. Depois, Jesus começa a treiná-los através do envio supervisionado. Jesus envia e depois pede relatório. Ele enviou de 2 em 2, deu poder para eles e depois pediu relatório. E por fim, quando ele morre, ele diz: agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, façam aquilo que vocês me viram fazer, aquilo que eu treinei vocês para fazer, mas não só aqui, mas tanto aqui como também em todos os lugares. Como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, é tanto quanto, tá? Não é só em Jerusalém, não é só na Judéia, não é só nos confins da terra, é em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, queridos, essa grande comissão, essa ordem, começou a ser cumprida pelos discípulos logo após a morte de Jesus. Quando você abre as escrituras ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você já vê que os discípulos, depois do dia de Pentecostes, já começaram a pregar. E o dia de Pentecostes, irmãos, aconteceu aproximadamente 10 dias após a ascensão de Jesus. Jesus morre na Páscoa, e o Pentecostes, pelo próprio nome, Penta, né? Ele ocorre 50 dias após a Páscoa. E Jesus ele ficou aproximadamente 40 dias aparecendo para os seus discípulos, conforme o relato de 1 Coríntios capítulo 15. Logo, se ele ficou aproximadamente 40 dias, entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes passaram-se apenas 10 dias. Então, olha só, entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, os discípulos ficaram ali orando, buscando em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, no dia
de Pentecoste, o fogo do céu desceu, né? Pelo menos de maneira visível, né? É, e eles foram cheios do Espírito Santo e já começaram a pregar. Então Pedro, imediatamente depois que recebe o Espírito Santo, já prega e já 3.000 se convertem. Logo depois eles vão orar no templo com ele e João e já curam um aleijado, e daí ele já começa a pregar também, mais 5.000 se convertem. E aí Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos juntamente a eles. Então você vê que o ID foi cumprido de prontidão. Tá? 10 dias após a ascensão de Jesus, os discípulos já estavam cumprindo o ID de Jesus. E essa mesma lógica, ela acompanhou a vida de Paulo. Só que não foi tão rápido, porque ele não teve o treinamento intensivo com o mestre. Ele foi aprendendo com os discípulos de Jesus, caminhando junto com os discípulos de Jesus. Em alguns momentos também ele aprendeu de maneira isolada, diretamente com Cristo, porque Cristo apareceu para ele. E aí, por fim, quando ele estava lá na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia o enviou juntamente com Barnabé. E é interessante esse texto, porque ele diz que eles estavam orando e jejuando e o Espírito Santo mandou apartar Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé. Vocês sabem que o nome Paulo e o nome Saulo são o mesmo nome. Paulus é o nome do grego, melhor dizendo, é o nome latim, porque Paulo tinha cidadania romana, e Saulo é uma evolução do nome Saul, tendo em vista que Paulo era da tribo de Benjamim e Saul é o grande nome da tribo de Benjamim, foi rei de Israel e era decorrente dessa tribo. Então ele tinha o nome de Saul, que era Saulo, é o mesmo nome, tá, irmãos? É que a língua evolui no decorrer dos séculos, né? Entre Saul e Saulo se passaram 1000 anos. Se você olhar qualquer texto em português de 1000 anos atrás, você pensa que é outro idioma, tá? Porque a língua evolui. Então, Saulo é Saul, tá? É exatamente o mesmo nome dentro da evolução linguística do próprio idioma. E Paulus é o mesmo nome, só que em romano, em latim, melhor dizendo. Então, Deus manda separar Paulo e Barnabé e os envia. E João Marcos vai juntamente com eles. Para vocês verem como está no coração de Deus esse desejo de alcançar outras vidas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, dando continuidade aqui à nossa exposição, eu gostaria de abordar com vocês agora os tópicos da nossa revista. E essa abordagem vai ser uma abordagem que eu vou tentar fazer usando a própria revista, tendo em vista que eu não vou dar um estudo muito completão de versículos, porque a gente já fez isso há 2 semanas atrás, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu já mencionei para vocês aqui o texto de referência. Vamos agora para o primeiro tópico da nossa revista, a missão para com o mundo. E a primeira missão é evangelizar o mundo. Irmãos, como eu falei, todos os textos bíblicos que falam acerca de evangelismo, a gente falou há 2 semanas atrás, certo? Quando você estiver vendo essa lição, provavelmente serão 3 semanas atrás. Então eu não vou ficar chovendo aqui no molhado, né, irmão? Se você quiser, consulte a lição 13 do trimestre passado. Eu tenho certeza que você vai ter um embasamento maravilhoso. Inclusive, eu vou tentar colocar aqui no card para vocês. Não sei se é desse lado ou desse lado, vai aparecer uma bolinha aí. E você pode clicar aí que você pode acessar esse vídeo. Vou colocar o vídeo também na descrição aqui embaixo. Tá? Então, se você entrar na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar o link desse vídeo passado. Tá bom? Se você quiser complementar a sua aula. Vamos focar aqui em alguns pontos que o comentarista destacou, porque são assuntos novos em relação à exposição que a gente fez recentemente. Ele coloca aqui que é importante a gente ter essa compreensão dessa missão da igreja no sentido corporativo, da igreja como a coletividade. Quando a gente pensa no ID, muitas vezes a gente pensa somente no plano individual, que é eu tenho que cumprir o ID, eu tenho que obedecer o ID. Só que o ID ele não é só para indivíduos, o ID também é para o coletivo, é para a igreja. E como é que a igreja vai, irmãos? A igreja, irmãos, ela envia missionários. Quem sustenta os missionários não são indivíduos particulares, são igrejas. Ela pega o dízimo, as ofertas de muitos irmãos, dali ela tira suas despesas, remunera o pastor nas igrejas que eles são remunerados, e também arca com as despesas dos missionários, do envio dos missionários. Então, uma igreja local forte, ela vai servir como uma plataforma de projeção da missão. Uma igreja local forte, que tem visão missionária, ela vai contribuir decisivamente para a pregação do evangelho em outros lugares. Por quê? Porque ela, pela sua estrutura local, ela vai ter condições de manter um missionário fora, longe. Uma das alegrias que eu tinha de congregar em Madureira, eu congreguei lá durante 4 anos, Madureira mãe mesmo, no bairro de Madureira,
foi justamente o fato deles terem um trabalho missionário assim extraordinário. Tinham missões em vários países da África, em vários países até da Europa. Era um trabalho assim extraordinário, lindo de se ver. E qual era o grande diferencial deles, irmãos? Eles tinham uma estrutura muito boa para enviar missionário e sustentar missionário no campo. E por isso que a obra estava chegando em tantos países diferentes, está chegando em tão longe. Tá? Então, ter essa visão de que fazer parte de uma igreja local que pensa em missões é também contribuir para missões, porque porque a igreja utiliza seus dízimos e oferta para enviar missionários. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é acerca do papel da igreja na evangelização local. O nosso comentarista aqui, ele colocou que Jesus meio que falou que primeiro em Jerusalém. Irmãos, não tem essa expressão na Bíblia. O que que acontece? Isso aqui é um desvio, sim, de interpretação de texto. Ele cita Lucas, capítulo 24, versículo 47, que Deus enviou os discípulos por todo o mundo, começando por Jerusalém. Mas ali não está no sentido de ordem, tá? Está no sentido de uma explicação de como a dinâmica dos fatos aconteceria. Porque eles já estavam em Jerusalém. Então era óbvio que eles tinham que primeiro pregar em Jerusalém. Eles já estavam ali, certo? Mas não como ordem. Como eu disse para vocês, a ordem está em Atos 1:8, que é a continuação de Lucas, tá? Está em Atos 1:8, que a Bíblia fala claramente, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. É tanto como, tá? É tanto como. Mas é claro que se inclui Jerusalém, eu tenho que pregar em Jerusalém, que está mais perto, está mais fácil, certo? E aí sim, nesse sentido, a gente tem que lembrar da valorização da evangelização local. Eu disse também na última lição de número 13 da última revista, que tem lugares que só fala de evangelismo local. O pastor às vezes até proíbe de falar de missões transculturais em outros países, porque fala que isso é uma bobeira, que o pessoal fala de missões fora, mas não faz nem dentro. Essa crítica, irmão, é válida desde que você não impeça ou não critique demais quem fala de missões fora. Por quê? Porque é tanto como. Segunda explicação, isso eu dei lá e eu vou relembrar aqui, é que quando a gente fala do extraordinário, do diferente, do especial, que é o caso aí das missões transculturais para alcançar povos inalcançados, para pregar o evangelho em países que têm perseguição religiosa, quando a gente fala sobre esses temas da igreja perseguida, quando a gente aborda esses assuntos, a gente inspira os irmãos a fazerem o ordinário. Dentro do evangelho, irmãos, o extraordinário inspira o ordinário. Olha como é que João escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele fala, irmãos, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, assim como ele é, nós o veremos. E nós seremos como ele também. Aí no versículo 3 ele continua, e qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então, a gente primeiro apresenta o extraordinário. Cara, você vai ressuscitar com Cristo, você vai ter um corpo glorioso. E qualquer um que tem experiência de viver o extraordinário, ele já começa a trabalhar no ordinário, para ser na maior medida possível hoje o que ele haverá de ser um dia. Então, falar do extraordinário, falar da volta gloriosa de Jesus, do reino milenar de Cristo, falar desses assuntos, não tem pouca importância, eles são inspiradores para a gente modificar a nossa vida hoje. Irmãos, as igrejas que mais falaram ao longo da história da igreja, tá? Que mais enfatizaram o porvir foram as que mais trabalharam para mudar o presente. Isso está comprovado na história da igreja. As igrejas que mais deram importância para a vinda de Cristo, para o retorno de Jesus, foram as igrejas que mais trabalharam para evangelizar, que mais se preocuparam em mudar a realidade social do seu tempo. Por quê? Porque nós somos a religião da esperança. E aqui eu estou usando a palavra religião no sentido mais etimológico da expressão, no religare, tá? Nós somos a doutrina, nós vivemos debaixo da doutrina da esperança. Uma das 3 virtudes centrais da nossa fé, da nossa vida com Deus, é a esperança. Paulo falou, ó, tudo que a gente vive hoje, profecia, revelação, língua, tudo isso cessará. Só vão sobrar 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Mas a esperança está aqui dentro. Nós somos as pessoas que nós somos de uma convicção que é movida por esperança. Então, é importante falar continuamente nas nossas igrejas de missões transculturais, até para despertar o interesse de eventuais jovens que querem entregar a vida para o campo missionário. Se a gente não falar, irmãos, a gente nunca vai inspirar. Tá? E como eu disse, quanto mais a gente fala do extraordinário, mais a gente se inspira para viver o ordinário.
Vamos lá então, evangelização local. Vamos, como eu falei, fazer essa abordagem do ponto de vista mais prático, tá? Vamos dar dicas práticas. Eu quero que você faça isso com seus alunos. Eu espero... Perdão, irmãos, deu um barulhinho aqui, mas a gente vai continuar. Então vamos dar dicas práticas, irmãos. Foca em falar da prática, já que na teoria você já falou recentemente. Evangelização local, como fazer? Irmãos, como fazer? Vou falar aqui várias ideias. Primeiro, as clássicas. Vou falar que as clássicas também no Brasil hoje não funcionam tão bem, tá? Mas não podem deixar de serem realizadas, mas a gente precisa trazer novas ideias. Então vamos lá. Primeiro lugar, quando a gente fala de evangelização, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sair de rua em rua, sair no meio da rua com um grupo de irmãos, entregando um folheto e falando de Jesus. Essa metodologia, irmãos, funciona? Sempre funcionou e vai continuar funcionando. Mas ela já não tem a mesma eficácia. Tá? Ela já não tem a mesma eficácia. Por quê? Porque o povo já está evangelizado. Você parar para pensar de ter um canal que é de uma denominação evangélica do Brasil. Passa novelas de histórias bíblicas. Então, as pessoas ligam a televisão e tem pastores pregando nos canais de TV mais famosos, tá? Não estou falando da Globo, claro, estou falando de outros. Eles alugam o espaço para pregar o evangelho. Então, o Brasil, a gente pode dizer assim, é um país evangelizado, no sentido de um contato superficial com a pregação do evangelho. Então, se você quiser realmente ganhar alma para Jesus, a entrega do folheto hoje, ela tem um efeito muito menor do que já teve no passado, porque as pessoas já estão ela já tem um primeiro contato superficial. Claro, irmãos, eu não estou falando que se você não tem nenhuma outra estratégia, usa essa. Mas a gente tem que começar a pensar em estratégias melhores, correto? Então, não é parar de evangelizar, é ir progressivamente substituindo o evangelismo pessoal, principalmente aquele que é só de entregar folheto, por algo um pouco mais substancial. Mas, Jefferson, eu aceitei Jesus com entrega de folheto. Sim, acredito, creio nisso. Inclusive, acho que a história da nossa denominação só existiria, só existiu porque alguém entregou um folheto, porque o pastor Paulo Leva Macalão, ele se converteu a partir de um folheto. Então, Madureira só existe por causa de folheto, tá, irmãos? E eu não quero diminuir a importância da evangelização com entrega de folheto. O que eu estou propondo é algo mais, tá? É você usar, de repente, um folheto como motivo de aproximação. Tem gente, eu já fiz muito evangelismo, irmãos. A gente passava pelos lugares e ficava entregando o folheto e a pessoa entrega o folheto e anda, e vai entregar para o próximo, vai entregar para o próximo. Fica mais sujando a rua do que evangelizando. O objetivo não é esse. Então, saiu para evangelizar, irmãos, o folheto é uma brecha para você falar de Jesus. Só entregar por entregar é muito pouco. É muito pouco. Ainda mais num país onde, como eu falei, as pessoas têm muito contato com a pregação superficial do evangelho. O folheto vai ser só mais uma forma superficial de pregar. Então, não abandone o evangelismo pessoal, ainda mais se você puder fazê-lo com qualidade. Que é o quê? Viu que a pessoa deu uma brecha, deu uma abertura? Pregue, fale. Tá? Não fique só com a visão de entregar. Isso acontece mais quando jovem e adolescente vão evangelizar, né? Que é adolescente que quer entregar folheto para todo mundo. Aí sai tá. Não funciona. Então já fala para sua classe acerca disso, tá? Outra técnica comum de evangelismo é culto ao ar livre. Irmãos, eu fiz bastante culto ao ar livre, tá? Teve uma época da minha vida ali entre os 17 e os 21 anos, a gente fazia culto ao ar livre todos os dias, todos os domingos, melhor dizendo, invariavelmente. Todos os domingos. E nós íamos com 30 jovens, às vezes 40 jovens para a rua, levávamos bateria, guitarra, baixo, tinha grupo de louvor, era uma bênção. Um momento muito marcante da minha caminhada com Cristo. E realmente tivemos pessoas se convertendo, mas era muito raro, tá? E o que eu aprendi no evangelismo, no culto ao ar livre? Eu aprendi duas coisas. Primeiro lugar, não adianta fazer um culto muito longo. Primeiro, você mais incomoda do que alcança. Como assim, Jefferson? Mais incomoda do que alcança? Quando você faz um culto muito longo, primeiro, se você for fazer um ar livre efetivo na rua, botar aquela caixinha, ficar cantando indo da harpa e nada é quase a mesma coisa. Bom, claro, entre ficar em casa vendo TV e fazer isso, faça isso, tá? O que eu tô querendo dizer não tô estimulando as pessoas a não fazerem nada. É melhor fazer desse jeito do que não fazer. O que eu quero dizer é pra gente melhorar, avançar. Então, o que nós fazíamos? Nós levávamos aparelhagem de som, um instrumento. Então, as pessoas paravam para ouvir.
Na hora que a gente ia cantar o hino da harpa, a gente arrumou lá uns tambores, uns chocalhos, a gente cantava o hino da harpa em ritmo de pagode, de samba, entendeu? As pessoas paravam para assistir. Em igrejas onde tem orquestra, leva a orquestra para a orquestra tocar, as pessoas param para assistir. E é nesse momento que elas param que você lança a palavra. Agora, eu moro em frente a uma praça, vira e mexe tem culto ao ar livre aqui. Irmãos, às vezes as pessoas passam quase uma hora cantando o hino da harpa. Um hino com. Irmão, vamos raciocinar. As letras dos hinos da harpa são lindas, mas as melodias são ultrapassadas. A gente canta por causa da letra, mas a gente não canta por causa da melodia. Não são atrativas para a geração atual. Eles cantam outros ritmos. Então não adianta nada você ficar uma hora cantando. Quem está em casa querendo ver TV está com raiva de você, porque o som está atrapalhando. Quem está tentando ler está com raiva de você, porque o som está atrapalhando. Quem está tentando estudar está com raiva de você, porque o som está atrapalhando. E aí fica aquele culto de 2 horas e meia, com metade cantando o hino da harpa. Irmãos, esse tipo de culto, ele tem pouca eficácia. Pouca eficácia. Ah, Jefferson, mas é melhor isso do que nada. Concordo. É melhor isso do que nada. Mas a gente está procurando excelência ou a gente está procurando fazer só o feijão com arroz? Ó, Senhor, tô cumprindo aqui minha missão, hein? Fiz minha parte, hein? Ó, como é que eu fui na praça fazer ar livre? Não, né, irmãos? A gente está procurando evoluir. Então, qual é a minha sugestão? Tragam novidades que façam com que as pessoas se interessem mais, tá? E aí, a mudança do estilo de melodia, como eu falei, a gente cantava em ritmo de samba. Isso atraía as pessoas sentavam para ouvir o louvor. A gente levava instrumento, ministério de louvor. As pessoas sentavam nas ruas para ouvir o louvor. As pessoas paravam, as pessoas saíam de casa, sentavam na calçada para assistir. Por quê? Porque tinha um diferencial. Então, quando você ouve um culto ao ar livre com músicas atuais, e nem pode ser atual demais, porque aí o mundo não conhece, e nem pode ser antiga demais, porque o povo também não conhece. Aquelas músicas assim, na época que a gente louvava 10 anos atrás, 10 não, já 20 anos atrás, meu Deus do céu. Que tinha aquela música Como Zaqueu. Quando a gente cantava, todo mundo na rua cantava junto o Como Zaqueu. Por quê? Porque era uma música muito batida. As pessoas fora da igreja também conheciam. Então era importante a gente cantar esse tipo de hino. Existiam alguns hinos também da Êxtala, que na época eram cantadas em todos os lugares. Quando a gente cantava esses hinos, as pessoas cantavam junto, as pessoas passavam, elas identificavam o hino. Então tá vendo como é uma compreensão diferente? Outra dica relacionada a ar livre. Então faça algo diferente. Segunda dica, faça algo curto. Faça algo curto. É melhor você fazer 2 ar livres ou 3 no mesmo dia, com períodos curtos, do que você fazer um ar livre de 2 horas e meia no mesmo lugar. As pessoas não vão ficar te ouvindo 2 horas e meia, irmãos. As pessoas não ficam assistindo um filme do interesse delas 1 hora e meia. Tem noção que estamos na era do TikTok? Na era do short, na era do Reels? Que as pessoas ficam nem 1 minuto num vídeo? Você quer ficar gritando 2 horas e meia? As pessoas não vão prestar atenção em você. É sacrifício de tolo. É ineficiente. Então, o que é melhor você fazer? Fazer algo muito bom e rápido, tá? Muito bom e rápido. Pregação curta. A pregação tem que ser o evangelho, não tem que ser milagre de Elias, de Eliseu. Tem gente que fica contando as histórias bíblicas lá do Antigo Testamento que não faz nenhum sentido para quem está ouvindo. Não faz nem porque as pessoas não conhecem. Então traga o evangelho. Jesus morreu na cruz no nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele ressuscitou, ele vai voltar. Pregue o evangelho, tá? E pregações curtas. Se você não conseguir ganhar alguém para Jesus numa pregação de 10, 15 minutos, você não vai ganhar em uma pregação de meia hora. Porque ninguém que está passando na rua, ninguém que está em casa te ouvindo vai te ouvir meia hora. Tá? Ninguém. Estou falando do ponto de vista normal. Ah, mas pode ser que o Espírito Santo toque. É claro que pode. Mas a gente está procurando ser eficiente ou a gente está conformado em ser ineficiente e deixar o Espírito Santo fazer tudo pela gente? Então, faça um ar livre rápido. Outra dica. É muito bom fazer ar livre em frente à igreja. Tem gente que quer fazer ar livre em um monte de lugar. O melhor lugar para você fazer o culto de ar livre é em frente das igrejas. Por quê? Você já viu quando inaugura uma farmácia, que a farmácia compra ali, paga ali uma bandinha para ficar tocando ali uma semana toda? Qual é o objetivo de botar a bandinha ali tocando? O objetivo é atrair a atenção das pessoas. Então, eu vi uma inauguração de uma loja. O camarada alugou uma bandinha para ficar tocando lá os 4 instrumentos, certo? Um com prato, outro com tarol, um com trompete, outro com sax.
E às vezes tem até um com trombone também. E aí fica aquela bandinha ali tocando, bota um monte de bola. Qual o objetivo? Todo mundo que passar, olhar. Esse é o objetivo. Quando nós fazíamos culto ao ar livre, o que os pastores dirigentes mais gostavam de fazer é convidar a gente para fazer ar livre frente à igreja deles. Por quê? Eles perceberam que quando a gente fazia o ar livre ali, apareciam 5, 6, 7 visitantes à noite. E por quê, irmãos? Porque tem muita gente que mora perto da igreja que fica sempre adiando. Ah, não, um dia eu vou visitar, um dia eu vou visitar. E passa assim um ano, 2 anos, 3 anos e não vai. Mas aí quando tem um culto ao ar livre ali na frente da igreja, aquele culto animado, louvores atuais, mensagem rápida, que não é cansativo, as pessoas lembram que existe a igreja, que viram um local comum, tá? Um local da paisagem. Mas quando você faz um culto ao ar livre frente à igreja, você chama a atenção das pessoas que estão em volta. Tá? E as pessoas se interessam em visitar o culto à noite. Então, minha dica é: façam culto ao ar livre em qualquer lugar, mas de preferência façam em frente às igrejas. Tá? No nosso caso, a Assembleia de Deus, a gente trabalha muito com campo e congregações. Façam culto na frente das congregações. Outra dica que eu dou, já falei de evangelismo e de culto ao ar livre, que são as duas formas mais clássicas. Só que existem outras maneiras também, agora as maneiras mais menos utilizadas, que são tão importantes quanto até mais. Terceira dica de evangelismo local. Você pode fazer cultos nas casas, começando pela sua. Irmãos, hoje de manhã eu estava caminhando com a minha esposa aqui na praça, em frente à praça onde eu moro. Estava fazendo uma caminhada e tinha uma vizinha que estava louvando na casa dela, altão. Eu falo, gritando, louvando, né? O louvor dela dava para ouvir de longe. Ela estava louvando um hino. E olha que interessante, essa vizinha, quando eu era criança ainda, pré-adolescente, meu pai, ele sempre teve esse espírito evangelístico, ele fazia um culto aqui na nossa praça e nas casas vizinhas, uma vez por semana, com autorização do pastor, tá? Não era nada independente, não, com autorização do nosso pastor. E eles faziam toda semana era uma casa diferente, uma oração. E Deus deu uma visão para ele de um cacho de uva muito grande, com muita uva. Deus disse para ele que eram muitas vidas. E de fato, irmãos, muitas vidas aceitaram Jesus. Por quê? Porque quando é na minha casa, eu chamo os meus vizinhos. Quando é na casa do outro irmão, ele chama os vizinhos dele. Quando é na casa do outro irmão, ele chama os vizinhos dele. Então sempre tem visitantes no culto. E essa irmã, que a gente passou hoje de manhã e ouviu ela cantando assim em altíssimo som, eu lembro que nesses cultos ela veio de religião de matriz africana, e durante o momento do culto, a gente começou a orar, a clamar, ela caía endemoniada, a gente expulsava o demônio, e no outro culto ela caía de novo, e no outro culto ela caía de novo, até que hoje em dia é uma serva de Deus, está liberta, louvando ao Senhor de maneira linda, a gente passando e ouvindo ela louvar. E aí você lembra, rapaz, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. Não é verdade? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. E ela é um fruto desse culto que o meu pai com a minha mãe participavam, né? Eram vários irmãos de várias denominações, tá? Que realizavam esses cultos e várias pessoas se converteram é, em virtude desses cultos. Então, eu estou falando isso para vocês porque funciona. Funciona. Então, você quer iniciar um trabalho evangelístico? Comece esse trabalho. E tem algumas igrejas que trabalham com essa estratégia de maneira ainda mais sofisticada. Como assim, Jefferson? É um trabalho chamado Casa de Paz. Como é que funciona? Eles combinam de fazer o culto numa casa e aí eles se programam, irmãos, para fazer um culto mega estruturado, assim, de comida. Fazem bastante comida e tal. Então, no primeiro encontro, eles chamam os vizinhos para um comes e bebes. E os vizinhos participam ali e tal, e chamam muitos, certo? Participam em comes e bebes, só que tem um segredo. Os irmãos que se programaram, eles já estão em oração e jejum durante um longo período para Deus começar a tocar no coração desses vizinhos. E aí tem um momento de descontração e tal, e perto do final, pessoal, vamos tirar um momento agora de oração, um momento aqui 20 minutinhos, no máximo meia hora, em que a gente vai orar, vai agradecer a Deus, vai cantar um hino e vamos refletir rapidamente sobre uma palavra bem curta. E aí traz essa palavra, traz esse louvor, traz essa oração, e é bem curto, é bem rápido. E aí depois acaba a oração, as pessoas continuam no local, acabando de comer, se confraternizar, se conhecer, mas tudo com intencionalidade. E aí o que acontece? Marcam outro evento, só que agora eles dizem, ó,
você quer ouvir mais um pouquinho daquela palavra? Lembrando que é uma palavra, irmãos, com intencionalidade. As pessoas oraram, jejuaram e se prepararam para fazer algo especial. E aí, ó, você quer participar, quer ouvir mais um pouco sobre aquela palavra? A gente vai ter um encontro que vai ter uma adoração da palavra um pouquinho maior, certo? E no final, depois a gente vai fazer um lanchinho também. Vem participar com a gente. E aí chama os mesmos vizinhos. De 10, vem 6, vem menos. Por quê? Porque agora o foco não é só comer e beber, agora o foco é realmente se confraternizar, é ouvir a palavra, estudar a palavra. E aí, nesse segundo encontro, quem veio já veio aberto para a palavra. E aí é nesse momento que você evangeliza, que você prega e que as pessoas se convertem. E aí continuam fazendo alguns trabalhos nas casas e trabalho de discipulado, que é o quarta atividade que eu vou recomendar para a igreja, para vocês falarem com a classe de vocês, dentro desse tópico 1.2, evangelismo local. Então, a casa de paz é uma excelente estratégia, tá? Pode dar o nome que você quiser. Antigamente, os crentes assembleanos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, davam o nome de ponto de pregação. Só que qual o problema do ponto de pregação, irmão? É uma miniatura da igreja dentro de uma casa. Então, pega aquela caixa de som ruim, bota aquele microfone ruim, bota aquela pessoa para cantar ruim, certo? E Deus salva porque ele é misericordioso, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Porque se dependesse da qualidade, a gente sabe que ninguém se converteria, misericórdia, tá? Mas como é nas casas, o vizinho tem muito menos resistência de frequentar uma oração na casa de um vizinho do que indo na igreja. Então já é melhor. Só que melhor do que essa estratégia é você usar a estratégia da casa de paz. Chamar primeiro para comer e depois marcar um segundo encontro, aí a pessoa vai vir preparada para ouvir a palavra. E isso debaixo de oração e de jejum. A equipe está toda em oração e jejum para que Deus possa salvar aqueles vizinhos. Então, olha só, evangelismo. Lembrando que evangelismo é uma estratégia que hoje, essa só entrega de folheto não funciona. Se funcionar é milagre, mas normalmente não funciona. É porque o Brasil está evangelizado, é diferente do passado. Quem pegava aquele folheto na época do Paulo Levan Macalão, pegava algo totalmente diferente, que ele nunca tinha visto antes, então isso gerava um interesse. Hoje em dia, as pessoas estão evangelizadas desse ponto de vista do evangelismo superficial, tá? Segundo ponto, já que vai evangelizar, adote novas estratégias, sempre com ênfase em conseguir conquistar a atenção para pregar o evangelho, tá? Com o objetivo de pregar o evangelho. Então tem gente que distribui água, tem gente que distribui abraço. Isso tudo é útil se for para conquistar a pessoa para ela parar e ouvir você pregar o evangelho. Porque se não for para fazer a pessoa parar para ela ouvir o evangelho, eu acho que de pouca valia tem. Culto ao ar livre eu já dei as dicas. Culto nas casas, eu já dei a dica, acabei de citar o testemunho aqui da vizinha, que hoje estava louvando o Senhor lindamente, aí dá para ouvir de longe. O louvor dela é até aquele no moderno, muito lindo, da F. Hope, que fala da mulher samaritana, né? O contexto é aquele João 4. Vocês sabem qual é o hino. Depois, se eu lembrar aqui, eu canto para vocês. Ou não, vou fazer melhor, não vou cantar, vou preservá-los disso. E Casa de Paz, que é a quarta ideia. E agora eu vou trazer para vocês mais algumas ideias. Por exemplo, quer ver uma ideia interessante? Gente, vocês querem estudar, por exemplo, você conhece os pais que brincam com seus filhos e tal. Vocês querem conhecer, fazer um estudo bíblico sobre criação de filhos? Eu tenho um livro aqui que eu comprei que é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês. Inclusive é isso que eu vou fazer com a Roberta, com a minha esposa. Ela me deu a ideia, a gente comprou um livro muito bom sobre criação de filhos, muito bom. E a gente vai trazer um estudo dentro da nossa casa e convidar alguns amigos, até mesmo pessoas que não são evangélicas, para participar. Você quer conhecer, do ponto de vista bíblico, como cria um filho? Do ponto de vista da palavra de Deus? Porque tem muita gente, irmão, que não está servindo a Cristo, mas tem muito temor, tem interesse em aprender o que está escrito na Bíblia. Ainda mais quando tem uma aplicação prática na vida deles. Ainda mais que você fala também que terão outros pais. Eu lembro que uma vez a minha esposa teve a ideia de eu dar um estudo sobre o orgulho, uma sequência de palestras, que 8 encontros, e tinha amigas que ela convidava que nem crente eram e participavam. Uma das pessoas que participou, ele era católico assim muito, muito, muito católico. E depois daqueles encontros, ele começou a se interessar pela pregação do evangelho a partir da nossa perspectiva evangélica. E hoje ele está servindo a Deus.
dentro de uma igreja evangélica e a semente foi plantada nessa palestra. Amigas da minha esposa que, assim, não tem afinidade nenhuma com o evangelho, ouviram esses encontros e depois falou: "Ó, quando tiver de novo, me avisa, eu quero participar". Por quê, irmãos? Nos últimos dias os homens não terão fome de sede e nem não terão fome de pão nem sede de água, eles terão fome e sede da palavra de Deus. As pessoas estão famintas. As pessoas estão famintas. A Bíblia fala que grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. A seara está pronta para a colheita. Então, queridos, quando você se lança, você colhe, você ganha vidas para Jesus. Então, o evangelismo mais dinâmico, culto ao ar livre mais dinâmico, culto nos lares, mas melhor que culto nos lares é a casa de paz, que é uma estratégia que eu acho que ainda é mais eficiente. E, em quinto lugar, grupos de estudo de temas bíblicos, mas de interesse das pessoas. Porque uma coisa é eu dar um estudo bíblico para pais chamando o vizinho que não tem filho, ou que tem filho criado. Outra coisa é para chamar quem tem filhos pequenos e está na luta, porque todo mundo que cria filho pequeno está na luta. E a pessoa às vezes não sabe o que fazer, e ali naquele encontro a gente compartilha ideias direcionadas pela palavra de Deus. E eu estou falando sobre isso porque é algo que eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu e a Roberto estamos combinando. Então são ideias, certo? São ideias que você pode implementar, grupos de estudo. Você pode também, isso tudo ideia dentro de evangelização local, tá? Dentro de evangelização local. Você pode também fazer evangelismo em hospital. Eu lembro que eu participei de um grupo de evangelismo no hospital, Hospital Pedro II, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha um irmão que ganhava sempre muita vida para Jesus, ele sempre dava testemunho e eu queria ir junto e comecei a ir. Na época era segunda à tarde e eu visitava os leitos, a gente ia de leito em leito, tinha um culto no último andar do hospital e depois a gente descia, ia de leito em leito perguntando quem queria oração, a maioria aceitava e ganhei almas para Jesus, irmãos, nessas visitas. Teve uma que foi a que mais marcou minha vida, foi um senhorzinho muito, muito velhinho, estava todo encolhidinho, e eu falei bem baixinho para ele, falei: "Senhor, quer uma oração? Eu vim aqui pregar o evangelho". E aquele senhorzinho não esboçou reação nenhuma. Falei: "Ó, eu vou orar pelo senhor, eh, mas o senhor não precisa se mexer não, pode ficar quietinho, tá? Não sei nem se o senhor tá me ouvindo". Comecei a orar, fechei o olho ali, comecei a orar, orar, orar. Quando eu abri, do jeito que ele estava, ele permaneceu, só que tinha uma lágrima escorrendo. Aí quando eu vi aquela lágrima, eu falei para ele: "Senhor, eu tô vendo que o senhor tá me ouvindo, o senhor quer entregar sua vida para Jesus?". E aí, irmão, naquele leito de hospital, eu falei: "Eu só quero um sinal, só me dá um sinal". E aquele senhorzinho com o rostinho fechado, com os olhos fechados, ele começou a levantar a mão trêmula, e levantar, e levantar, e levantar, ele começou a levantar e o acesso, estava com soro, começou a esticar, eu falei: "Não, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, abaixa a mão, abaixa a mão". Já vi. Eu orei por ele, entregou a vida para Jesus. Não sei o que aconteceu com ele, não sei se depois ele ficou curado, não sei se depois ele veio a óbito e foi direto para os braços de Cristo, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que aquela alma se entregou para Jesus naquele dia. O outro estava orando, como a gente vai orando de leito em leito, eu fiz uma oração num leito, passei para o outro, daqui a pouco veio uma mulher: "Ele está sentando, ele está sentando, ele está sentando, ele está sentando, ele está sentando". Você fica com medo, né, do médico te expulsar de lá, né. A gente tá fazendo oração, do nada vem uma mulher gritando, aí eu: "Menina, ele tá sentando", ela pegou no meu braço: "Menina, ele tá sentando", ele não sentava, ele não sentava. E, assim, irmãos, experiências que você só vai viver se você for. Se você for, você não vai viver, certo? Então se voluntarie, certo? Com sabedoria, ande com alguém que já faz, para você aprender como fazer, para você não fazer besteira. Não seja escandaloso, seja prudente, seja educado, não force a barra. Enfim, eu também não vou ficar dando curso aqui de capelania, né? Mas vá nos hospitais, descubra como fazer essa visita, tá? Presídio, eu já fiz também capelania em presídio, já falei com vocês. Procure saber como é que você faz para ir no presídio. A maioria dos presídios, irmãos, tem acesso a evangélicos, alguns com mais rigor, outros com menos rigor. Aqui no Rio, eu demorei quase um ano para conseguir minha carteirinha. Eu já contei para vocês esse testemunho, vou só repetir rapidamente. Eu estava orando pelo Rio de Janeiro, era 2016, 2017, 2018, estava um caos aqui, a segurança pública estava péssima. E eu lembro que eu estava clamando ao Senhor, pedindo a Deus para melhorar nosso estado, melhorar nossa cidade, destronar esses principados de guerra, de morte.
E aí o Espírito Santo falou para mim, você, o que que você está fazendo? E naquele momento, irmãos, eu entrei em choque, falei, realmente, não estou fazendo nada. Eu quero pedir para Deus fazer, mas nós somos os braços e as mãos de Deus, nós somos o corpo de Cristo. E nesse momento o Espírito Santo falou muito forte no meu coração acerca dos presidiários, porque a maior parte dos crimes são praticados, irmãos, são praticados por pessoas que são egressos do sistema prisional. São pessoas que adotaram a profissão bandido. Adotaram a profissão bandido. Eles saem de lá, não tem como arrumar emprego aqui, e logo aparece um amigo enviado do inimigo para tentar fazer uma proposta para ele voltar para a criminalidade. Então, boa parte dos crimes que você vê são de pessoas que já praticaram outros crimes antes. E o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei com um, falei com outro, até que cheguei num pastor da Igreja Batista, da Convenção Batista do Rio, que fazia um trabalho no presídio, e ele falou comigo, não, quando abrir o cadastro, tem que abrir o cadastro, tem que fazer o cadastro, tem que trazer documentação, dar um trabalho, mas uma hora vai sair. E aí, um ano depois, saiu o meu cadastro, eu fui professor de teologia dentro do presídio, uma igreja dentro do presídio. Aqui no Rio, igreja, o nome do presídio é Evaristo Moraes. Ficava ali no pé do Morro da Mangueira. Então, eu fiz um trabalho lá de aulas de teologia, tinha uma igreja lá dentro, uma igreja que tinha tanque batismal, tinha gabinete pastoral, tinha instrumento, a igreja, dentro do presídio, pessoas que Deus estava salvando lá dentro. Então, queridos, você pode se lançar, olha quantas ideias, o que você não pode fazer é deixar de fazer alguma coisa você tem que fazer. E despertar, você que é professor, despertar a sua turma para fazer. Despertar a sua turma para fazer. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa cumprir o ID, tá? A gente precisa cumprir o ID. Então, queridos, outro ponto aqui ressaltado pela revista, eu vou disponibilizar aqui para vocês, que é que a igreja primitiva, ela cumpriu tanto esse ID, que a Bíblia diz que, por causa da pregação deles, Jerusalém ficou cheia dessa doutrina. Os principais dos sacerdotes, quando estavam ali julgando Pedro e João, eles estavam recriminando eles. Ele falou: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina de vocês. E por que eles encheram? Porque eles pregaram muito. Por isso que Jerusalém estava cheia da doutrina de Cristo. E mesmo diante da perseguição, eles continuavam pregando. E quando eles eram perseguidos, tinham que fugir. Aonde eles chegavam, eles pregavam. E aí o evangelho se espalhou. Tá? Outro ponto ainda, dentro aqui do 1.2, que é o principal ponto dessa lição, tá, irmãos? É o principal ponto dessa lição. Que, como eu disse para vocês, Jesus não deu a ordem para começar em Jerusalém. Jesus deu a ordem para pregar em todos os lugares. E aí, começando em Jerusalém, no sentido de vocês já estão aqui, comecem por aqui, até chegar nos outros lugares. Certo? Mas não tá ali mais no sentido de ordem, tá mais no sentido de descrição, tá? Do que de ordem. Tá? Mas, sem dúvida alguma, é tanto quanto. Então, a gente não pode excluir Jerusalém nunca, né? Tem que pregar em Jerusalém. Então, tem que ter evangelismo local. Evangelismo mundial. Irmãos, a parte do evangelismo mundial, existem 3 formas de você cumprir o ID no tocante ao evangelismo mundial, que é orando, contribuindo e indo. E a gente normalmente fala orando ou contribuindo ou indo. E aí eu vi um pastor dizendo, irmão, por que a gente bota o ou? Por que a gente não bota o e? Orando e contribuindo e indo. Por quê, irmãos? Porque dá pra gente fazer os 3. Dá sim, irmãos. Dá pra gente se programar para fazer algumas viagens missionárias? Dá, irmãos, dá. Dá. Dá pra gente contribuir mensalmente com alguns trabalhos que a gente confia. Dá pra gente orar também? Claro que dá. Certo? E o ID é tanto em Jerusalém, quer dizer, não pode negligenciar Jerusalém, mas é como também na Judéia e em Samaria até os confins da terra. Então a gente não pode ser omisso. Como eu falei também, que gera a mensagem do extraordinário inspira o ordinário. A mensagem do especial inspira o normal. Então a gente precisa falar sobre missões. Outro ponto que o autor colocou aqui também que eu destaquei é que o grande legado missionário, essa aqui é a parte dos professores, tá? O grande legado missionário foi transmitido para nós através do exemplo vivo de homens que entregaram suas vidas à causa do mestre. Está falando aqui dos discípulos. Graças à sensibilidade desses homens ao Espírito Santo, como aconteceu lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé, e a compaixão pelos perdidos, é que o evangelho atravessou séculos e chegou até nós. Se não fossem eles obedecendo, a gente não teria
teria sido alcançado por essa tão grande salvação hoje. Agora precisamos ter um coração pronto. A gente precisa dar continuidade à obra que esses irmãos iniciaram. Inicie fazendo o que está a seu alcance. Apresente ao seu pastor local. Pronto. Agora é o call to action que a gente chama no marketing, né? Agora é o momento de você desafiar a sua classe a não apenas refletir sobre missões, mas assim a se posicionar. Pergunte para os seus alunos um a um: o que você pode fazer essa semana para missões? Pergunte para o segundo: e você? O que você, dentro de todas essas ideias, qual que você pode colocar em prática? E vai desafiando os seus alunos um a um, a colocar em prática. A colocar em prática. Inclusive obreiros, irmãos. Quantas vezes a gente passa um maior tempão omisso? Quantas vezes, irmãos? Omissos. Sem fazer nada. Senta no púlpito e fica esperando para quando tiver uma oportunidade para pregar. Faz mais nada. Às vezes eu digo que consagrar alguém a presbítero, evangelista, pastor na Assembleia de Deus é praticamente perder um obreiro. Que quando ele é trabalhador e diácono, ele trabalha direto. Quando bota ele para presbítero, às vezes ele não tem um dom, um dom da palavra assim com... Ele não tem um dom da palavra, tá? Ele pode até ensinar, porque ele conhece a Bíblia, mas ele não tem um dom. Aí ele não ganha muita oportunidade. Aí ele para de fazer tudo que ele fazia e também não faz o que deveria fazer, que era pregar. Então ele fica praticamente ali inutilizado. Acontece muito dentro da Assembleia de Deus. Mas enfim, é só uma reflexão. Ah, você critica muito a Assembleia de Deus. É claro, mas eu vou criticar onde eu tô. Pra gente melhorar. Né? Não é pra derrota, não é pra rebaixar. É pelo contrário, é pra melhorar. A gente tem que cooperar na vida do outro pra gente crescer. E uma das formas de crescer é corrigindo os erros. Aí ele colocou aqui: distribua folhetos evangelísticos, já fiz a minha crítica, lembrando que não é para descartar, mas é para progredir, para avançar em algo além. Só entregar folheto eu acho que tem eficácia baixíssima ou praticamente zero, tá? Participe de comissão de visitas. Opa, ó, outra experiência. Irmão, fique atento na sua igreja acerca de quem está doente, acerca de quem está precisando de visita. Por quê, irmãos? Eu já ganhei vida para Jesus fazendo visita para pessoa que estava operada, estava desviada, operada, tinha lá fazer oração. Posso voltar daqui a 15 dias? Pode. Voltava lá 15 dias. Posso voltar daqui a 15 dias? Pode. Voltava lá 15 dias. Pô, ganhamos para Jesus, virou nossa ovelha, certo? E vou contar o testemunho dela daqui a pouco, dentro da nossa, de uma das congregações de Madureira, congregação de Nova Cavalcante. Vou falar sobre ela daqui a pouco. É um testemunho que você já conhece e vou falar muito rápido. Mas a gente ganhou ela para Jesus assim, ela estava doente. Tá? Então se voluntarie para participar da comissão de visita. Aí, ó, mais uma sétima ideia. Uma sétima ideia. Busque informações missionárias. Opa, tem um canal do YouTube aí do Portas Abertas, muito bom. Tem vários Instagrams de missionários que estão no campo, na atividade hoje. Você pode acompanhar também. Contribua, ore. Missão consigo mesmo. A igreja com a missão consigo, que é a missão de edificar os seus membros. E aí ele cita Efésios 4,16, que fala que o crescimento ele é feito, ele é realizado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras pela justa operação de cada parte. Irmãos, a igreja só cresce, eu estou falando de maturidade, se todo mundo trabalhar. Aí vem as mutualidades, que eu também já falei com vocês recentemente, que é o edificai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, e tantos outros uns aos outros que você encontra na Bíblia, aproximadamente quase 30. Por quê? Porque dentro da perspectiva do evangelho, ninguém cresce sozinho, porque nós somos um corpo. Ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho. De modo que, se você não está trabalhando, não está contribuindo, você está dificultando o crescimento do corpo. Porque o corpo cresce quando todo mundo trabalha. Até o culto. Paulo não falou no culto, no texto áureo da semana passada, que um tem salmo, outro tem hino, outro tem língua, outro tem profecia, outro tem doutrina, mas façais tudo para edificação. Por quê? Porque o objetivo é sempre fortalecimento. Edificar, irmãos, é fortalecer, tá? É tudo para fortalecer a igreja. Então todo mundo tem essa responsabilidade. E como que a gente edifica? A gente edifica principalmente na comunhão, porque é na comunhão que a gente exerce uns aos outros. Certo? Às vezes você está conversando, tem gente que não se preocupa com isso. Eu me preocupo. Às vezes a gente está batendo um papo e eu estou atento na conversa. Por quê? Porque às vezes você só vai ter aquela oportunidade para corrigir o irmão.
que está num pecado, que está num erro. Recentemente eu estava conversando com meu pai, ele falou que ele estava numa casa e tinha uma missionária, né, que estava conversando com o genro, eles discutiram, tiveram um problema porque ela estava ligando para a filha, exigindo que a filha saísse do trabalho, ela trabalhava junto com o genro, exigindo que a filha saísse do trabalho porque ela era a autoridade espiritual na vida da filha, que a filha tinha que sair porque tinha ensaio, ela tinha que estar no ensaio. Aí eu falei: "Pai, isso era para ter corrigido ela, porque está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne", lembrando que a palavra homem aí se implica mulher também. Ela não é mais ela não é mais mãe, ela não é mais família, agora ela é parente. Ela não tem que ficar dando ordem para a filha. "Ah, mas ela deu como autoridade espiritual". Que conversa, irmão, ela fala isso com outros membros da igreja? "Sai do teu trabalho agora e vem para cá"? Ela fala com a filha. Ela usa a desculpa da autoridade espiritual para querer conservar a autoridade de mãe com a filha que é casada. Tá errado, tá errado. É a falta de compreensão acerca do papel da mãe após o casamento. Mãe vira parente, não é mais família, ponto. Essa compreensão não significa que tem que abandonar, largar de mão, nada disso. Eu estou falando de autoridade. Não tem mais autoridade. Não tem, tá? A autoridade agora é do marido, o cabeça dela é o marido, não são os pais. Então, eu falei pro pai, perdeu a oportunidade de corrigi-la. Sabe por quê? Porque você não vai ter, provavelmente, ou dificilmente você vai ter uma oportunidade dessa de novo. Oportunidade de ouro. Então, às vezes, mano, a gente tá batendo papo, tá conversando, mas eu tô ligado, eu tô atento. Por quê? Porque se eu ver que eu posso utilizar aquela conversa, às vezes, para corrigir alguém na palavra, em amor, sem constranger e sem ser chato, tá? Porque tem gente também que é chato. Eu tinha um amigo que ele, pô, não perdia uma oportunidade, às vezes até numa brincadeira ele queria corrigir. Aí é chato. Tô falando com leveza, com normalidade, dentro da palavra, sempre, e não com moralismo. Então é edificação mútua do corpo de Cristo. É edificação mútua. Então edifiquem uns aos outros, tá? E em qual ambiente? O ambiente da comunhão. O ambiente da comunhão. Esse é o ambiente para a gente edificar uns aos outros. O autor colocou aqui também uma frase muito interessante, que a dor, quando ela é compartilhada, ela diminui, e a alegria, quando ela é compartilhada, ela aumenta. Então você vê a importância da gente ter comunhão, né? Ele fala também que a gente edifica através da instrução. Então, na classe escola dominical, você professor, seja dinâmico. Tem um grupo da classe e proíba os irmãos de ficarem postando no grupo o tempo todo, irmãos. Em nome de Jesus. Se começarem a falar muito, trava o grupo. A gente, por exemplo, no passado eu disponibilizei para vocês um grupo do WhatsApp. Se alguém tiver interesse, eu boto aqui também de novo na descrição do vídeo, é um grupo. Você pode entrar nele para participar conosco. Tá lá o pastor do canal Boa Semente, tá lá o irmão Éder, que tem um blog que compartilha slides de DBD. Tem vários irmãos nesse grupo. Quer participar? Entre. Agora, se você começar a postar lá bom dia, boa tarde, boa noite, ou pregação, ou venda de coisa, irmão, me desculpe, você vai ser excluído do grupo. Tá? Por quê, irmãos? Porque pessoas ocupadas não têm tempo a perder. Tá? Pessoas ocupadas não têm tempo a perder. O grupo é para falar só da EBD. E faça isso também, você que é professor. Faça um grupo da sua classe para falar só da EBD. E lá compartilhe um vídeo. Se quiser compartilhar o nosso, para mim vai ser uma honra. É bom que divulgue o canal. Mas para compartilhar um vídeo, um texto bíblico. Hoje em dia tem videozinhos curtos com texto áureo. Tem várias coisas legais, irmãos, que você pode estar compartilhando com os irmãos. O texto de referência da semana, certo? Faça perguntas para debater na aula. Você vai esquentando o teu aluno para quando ele chegar na classe, ele já chegar bem aquecido. Só não seja chato. Só não sobrecarregue, senão algumas pessoas mais ocupadas, que não gostam de ficar no zap o tempo todo, vão sair. Você vai perdê-las. Então o que você prefere? Um grupo super comentado para 3 pessoas ou um grupo mais comedido com todo mundo? Então tem essa maturidade. Infelizmente, irmãos, o povinho difícil é o nosso povo em relação ao grupo do WhatsApp, hein? Vira e mexe da confusão, da contenda, da discussão. Quem é pastor, quem é líder, precisa controlar grupo do WhatsApp. Tá? A gente tem muito carnudo no nosso meio. Então, incentiva os seus alunos a estarem juntos. Para quê? Para instrução da palavra. Às vezes, numa aula como essa, você inspira eles a fazer algo que vai mudar a história da vida deles, o relacionamento deles com Deus. A gente também edifica através da disciplina. Igreja sem disciplina, irmãos, é a igreja que está caminhando em direção à morte. Ela vai se exaurir, ela vai acabar. Porque o fermento vai só crescer no meio dela. E a Bíblia fala em tirar do nosso meio o fermento.
E o discipulado, que eu não vou ter tempo para falar, que é um dos meus assuntos prediletos, já falei tanto em outras lições mais antigas, certo? Sem dúvida alguma, esse aqui é o coração de tudo que é mais importante. Tudo que eu falei aqui hoje, nada é mais importante que o discipulado. Porque o discipulado, além de formar pessoas à imagem de Cristo, também formam novos multiplicadores. Então é melhor você gastar mais tempo discipulando do que você gastar muito tempo evangelizando. Porque se você formar bem um discípulo para ser parecido contigo, como você é parecido com Jesus, se você for parecido com Jesus, né? Senão misericórdia. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você já tem que ser imitador de Cristo. Se você faz um discípulo imitador seu, daqui a 2 anos não vão ser uma pessoa evangelizando, serão 2. Se você forma 10 discípulos, já não serão uma pessoa evangelizando, serão 11. Então, meus queridos, o discipulado ele é o segredo de multiplicação da igreja. Só não vou poder gastar tempo com ele agora. Cuidar dos membros. O que é cuidar dos membros, irmãos? Atos de amor, de bondade, de caridade. Tem que ser proativo, irmãos. Tem que ser proativo. Tem que ser proativo. Tem que ter o hábito de ajudar. Tem que ter o hábito, certo? Isso é uma forma da gente cuidar uns dos outros também. Visitar os doentes e sempre perguntar, tá precisando de alguma coisa? Tá passando alguma dificuldade? Certo? Por quê, irmãos? Quando você faz isso, você está cumprindo a ordem de Cristo. E outra coisa, é prioritariamente os domésticos da fé. Prioritariamente os domésticos da fé. Então, vamos cuidar uns dos outros. E aí eu vou encerrar, porque eu já falei muito, o vídeo está muito longo, certo? Vou encerrar falando acerca da missão social da igreja. Irmãos, a igreja precisa ter uma consciência social. A gente fica divinizando templo, divinizando prédio e deixa de aproveitar as nossas estruturas, que são boas, para servir a comunidade. Eu já contei para vocês, essa jovem que eu ganhei para Jesus, que era afastada dos caminhos do Senhor, que estava com câncer, e a gente visitava ela de 15 em 15 dias, e ela foi se fortalecendo, visitamos ela uns 4, 5 meses, até ela optar. Eu nunca fiz o apelo para ela, tá? Era visita para pregar. Pregava, ela nem falava porque ela estava tão fraca da quimioterapia que ela nem falava direito. E a gente pregava, falava. Até que chegou o momento em que ela decidiu que ela queria voltar a congregar. E aí ela falou, ela disse que queria. E ela voltou, se reconectou, né? Voltou para Madureira. Ela era cria de Madureira e estava afastada há muito tempo. Depois ela foi congregar conosco na congregação de Nova Cavalcante de Madureira. E ela que trouxe, como vocês já ouviram esse testemunho, as amigas que durante a pandemia trouxeram mais de 100 cestas básicas para a gente distribuir na comunidade por mês. E quem distribuía, missionária Valéria, a diaconisa Daniele e outros irmãos da igreja que visitavam as casas da favela, Morro do Urubu, aqui no Rio de Janeiro, visitavam as casas, viam quem realmente era necessitado e quem não era e cadastrava para receber. Então a doação vinha quase toda de fora. Mas por quê? Por que a nossa igreja foi o centro de distribuição para alcançar esses necessitados da comunidade durante a pandemia? Porque Deus nos usou e não usou outros. A resposta é simples. Porque muito antes de chegar qualquer doação, quando começou a pandemia, todo culto eu falava de campanha do quilo, porque certamente surgiriam pessoas necessitadas e a igreja precisava até estar pronta para atendê-las com a cesta básica. Então eu falava muito disso. Isso foi movendo o coração da igreja. E aí quando Deus, irmãos, ele não para de trabalhar. Ele sempre está trabalhando, ele quer cuidar das pessoas. Ainda não se viu, ainda não se ouviu falar um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus queria atender as pessoas daquela comunidade. Deus queria socorrer os necessitados. Só que ele queria alguém que tivesse alinhado com a sua visão. E quando ele nos encontrou alinhados com a visão dele, ele enviou recurso para a gente, porque a gente tinha condições de fazer a distribuição. Mas primeiro, a gente teve a visão. Tá? Meu cunhado é pastor de uma congregação e tem um estacionamento grande coberto na congregação, de frente assim, de frente para uma rua muito movimentada. Ele quer colocar uma aula de jiu-jitsu ali. Para quê? Para trazer criança, para trazer jovem, para trazer adolescente. Ah, mas às vezes participa do jiu-jitsu, mas não vem para o culto. Não tem problema, irmão. Você já está servindo a comunidade. Você está mostrando para a comunidade que você é muito mais do que uma mera religião. Tá? Você é um local que irradia bênçãos para a localidade. Aula de reforço escolar, AA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos,
Você pode fazer um trabalho também apoiando centros de recuperação sérios. A igreja pode fazer um trabalho também de alfabetização de idosos, de curso de inglês, usar o prédio, usar a estrutura para abençoar a comunidade, até quem não é crente. A Bíblia fala que a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo. E Deus pensa com essa lógica. Quando Deus manda a bênção, ele não manda só vou mandar para os meus servos, quem está trabalhando na minha obra. Não é assim não, irmãos. Quando Deus manda a bênção para a terra, ele manda para todo mundo. E às vezes a gente tem uma visão de tribo, a gente não tem a visão de reino. A gente precisa expandir a nossa visão. Por quê? Porque a vocação da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. A vocação da igreja não é ser sal da igreja, é ser sal da terra, do planeta, de toda a sociedade. Não é ser luz do templo, não é ser luz da casa, é ser luz do mundo. A gente tem vocação para sol, a gente não tem vocação para lâmpada. A gente tem vocação para iluminar a toda a sociedade, inspirar toda a sociedade, mostrando para eles não apenas a partir de uma perspectiva moral, com valores acerca de família, de amor, de generosidade, de tolerância, compreensão, justiça, mas também do ponto de vista da ação. Lembrando que a Bíblia diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor, ele é provado com atitudes. Da mesma forma, a gente fala muito de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente prega muito pouco sobre 1 João 3,16. Então, João 3,16 a gente fala o tempo todo. Agora, 1 João 3,16 a gente fala muito pouco. E o que diz 1 João 3,16? Que nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quer dizer, em João 3,16 é Deus dando. Em 1 João 3,16 é Deus dando e nós dando também. Por quê? Porque como que o amor de Deus é revelado ao mundo? Através dos seus filhos, dos seus discípulos. Amém? A parte do capítulo 3 fala muito sobre adoração. Também falei muito recentemente, irmãos. Eu achei esse capítulo 3 repetitivo, tá? O capítulo 2 são revistas diferentes. E essa revista aqui trouxe uma abordagem muito mais prática do que a outra. Então, eu acho que essa revista aqui complementou a outra, a lição 13 da revista anterior. Agora, essa 3 aqui, ela meio que está repetindo o que está na 1 e na 2 sobre adoração. Então, eu não curti muito. Mas, se você conseguir ter tempo, fale sobre elas utilizando as outras lições que eu expus para vocês. Tá bom, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Tá? Se você chegou até aqui, curta o vídeo, coloque o seu comentário. Eu não te pedi mais nada, só te peço isso. Para você ajudar a divulgar esse trabalho, para ele alcançar outras pessoas também. Para mais vidas serem alcançadas e beneficiadas por essa aula, se você achar que essa aula vale a pena chegar até outras pessoas, tá bom? Deus vos abençoe e vos dê uma aula tremenda no próximo domingo, ou quem sabe tem algumas igrejas também que dão na sexta-feira. No dia que você for ministrar essa aula, que Deus possa te usar poderosamente em nome de Jesus.